Nosso Deus e nosso Pai, nós estamos neste momento, Senhor, continuando nossa jornada pelas parábolas, porque nós cremos, nós entendemos que as parábolas, Senhor, eles são na verdade chaves que se abrem, são portas que se abrem, é um caminho a seguir, é um caminho que nos leva com certeza ao teu reino. Nós não temos palavras para te agradecer pelas parábolas, pelos ensinos, pela mensagem e por este momento que estamos aqui também. Meu Deus, abençoa todas as pessoas que estão inscritas nesse canal, visita cada vida, cada família, cada lar, porque essas pessoas estão fazendo parte do milagre, essas pessoas estão nos ajudando a chegar até mais próximo daquelas pessoas que o Senhor ama, daquelas pessoas que precisam ver a tua palavra, eles nos impulsiona, o algoritmo vê isso como algo importante, então abençoe cada vida, cada pessoa que está conosco, que se predispuseram a se inscrever nesse canal. Não permita, Senhor, que nada venha sobre eles, que o Senhor não venha deter o mal, mas que eles possam ver portas abertas, vidas construídas, famílias construídas, libertas, transformadas, e que a boa mão do Senhor seja na vida de cada um deles, e o favor do Senhor seja com todos nós, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Estamos aqui de volta com a jornada das parábolas, e como eu tenho dito para todos, as parábolas, elas são, na verdade, e preciso que a gente explique, porque tem pessoas que estão chegando e sempre estendendo o conteúdo, as parábolas são, na verdade, o passaporte para você herdar a vida eterna. Desde que você obedeça, né? É óbvio. Porque se você ouvir, se você tiver o conhecimento das parábolas, mas você rejeitar, se o seu coração for duro, você for uma pessoa que tiver dificuldade de aceitar, então fica meio complicado. Mas se você abraçar, se você der crédito, olha, eu vou falar uma coisa para você, o mesmo que aconteceu com aqueles primeiros discípulos, e que depois se tornaram até apóstolos, acontece na sua vida, acontece na sua vida, acontece na sua casa, acontece no seu lar, sabe por quê? Vou falar por quê, vou explicar por quê. Porque faz muitos anos já que eu sirvo ao Senhor, eu sei. Porque nada pode impedir o agir de Deus na sua vida, se você der crédito. Nada. O que pode impedir o agir de Deus na sua vida? Fale para mim. Se você quiser, pode até pôr no comentário lá. Olha, isso pode impedir o agir de Deus na minha vida. Não tem nada que possa agir. O poder de Deus na sua vida, na minha vida. Porque a Bíblia diz, operando eu, quem impedirá? A própria palavra diz, operando eu, quem impedirá? Quem impedirá? Então, as parábolas foram deixadas. Não foi por um filósofo, por um pensador, não foi alguém lá que não tinha o que fazer, que ficou sentado em algum lugar escrevendo. Não. As parábolas, deixa eu falar para você, ela está acima das igrejas, acima das religiões, está acima de tudo que você pensar até hoje, até mesmo das profecias, que tem muita profecia por aí que é repetida, é copiada, um profeta fica copiando o que o outro fala. Mas as palavras são únicas, porque elas foram trazidas e foram ditas pelo Senhor Jesus. Pense comigo, raciocine comigo, está aqui um homem, um servo, te servindo o reino, servindo o Senhor, explicando para você com muita, sabe, dos detalhes, bem explicado. As parábolas foram ele mesmo que trouxe. É como se você tivesse voltado 2000 anos atrás, sentado ouvindo Jesus falar, porque é outra pessoa que está falando, é óbvio, nem comparar, mas as palavras dele estamos repetindo. Estamos lendo de novo, estamos meditando de novo e trazendo algum contexto também, né? Porque nós estamos vivendo mais de 2000 anos. Então é interessante também para que você tenha uma visão mais ampla do assunto, a gente falar de coisas atuais e também podemos trazer para você uma situação em que você se sinta mais bem posicionado na área. Também, a parábola que vamos falar hoje, ela diz respeito a um homem que se propõe a construir uma torre. Então, naquele tempo havia torres, que serviam praticamente silos para guardar alimento, poderia ser um lugar para ficar vigia. Eles vão falar sobre isso. E ele diz, olha, se esse homem vai construir essa torre, ele tem que parar, sentar, fazer a conta, para ver se ele tem condição de terminar essa torre. Porque uma torre que fica no meio do caminho fica difícil, né, gente? Fica complicado, não dá. As pessoas vão escarnecer dele. Até Jesus falou sobre isso, do escarnecedor. Eles vão rir dele. Ele falou, mas esse homem começa a torre, agora ficou parada.
faz a conta, senta, se programa. Vamos falar sobre isso. E você vai ver que vai ser não somente uma lição para o reino de Deus, mas uma lição para a vida. De repente, você tem negócios andando, pode ser uma coisa que projeta a sua vida, projeta a sua família e deixa você bem posicionado. Também, vamos falar da plataforma, porque, como eu sempre digo, a plataforma é aquilo que nos uniu, que faz com que a gente faça amigos, faz com que você aprenda coisas, você receba conhecimento, você interaja. Nós sabemos que aqui as pessoas têm outros canais que vendem, que fazem tantas coisas, e ela quer que as pessoas conversem. Então eu peço para você que, se você puder, eu acredito que você pode, dá um positivo depois que você vê o vídeo, passa para alguém o vídeo. Se você que tem grupo do WhatsApp, grupos evangélicos, passa para lá também. De repente tem uma bênção, uma pessoa precisando dessas mensagens que está aqui no nosso canal, vai ser uma bênção na vida dela. Manda para o grupo de familiares, né? E o algoritmo, quando vê essa movimentação, essas pessoas visitando o canal, um dando like, um comentando, um dizendo um amém, sabe? Ele vai ver que tem gente que se move aqui nesse canal. E tanto os canais grandes, os canais pequenos, canais médios, ele sabe que tem pessoas que seguem o mesmo perfil, dessas mesmo tipo de trabalho que fazemos, ele vai enviar. Tem pessoas que moram em outros países, estão sozinhos lá, com saudade daquele tempo que ele ia na igreja, viu o pastor falar. E o algoritmo sabe quem gosta, vai mandar. Com isso você vai estar impulsionando, não só o canal, mas a palavra de Deus, a mensagem do evangelho. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida. Deus vai se agradar muito, Deus vai te honrar e vai ser uma bênção. Será para a glória e para a honra do nome do Senhor Jesus. E também vamos ler um texto, né? Do Evangelho de São Lucas, capítulo 14, onde fala a esse respeito. No versículo 28, ele diz assim: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, e não se assenta primeiro fazer as contas dos gastos, para ver se tem como acabar, para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, não podendo acabar, e todos que a virem comecem a escarnecer dele. Eu já vou explicar para os irmãos uma coisa. Essa torre, ela poderia ter um significado e poderia ter dois. Eu trabalhei na área de construção civil, então eu entendo um pouco dessa área de construção. Então, geralmente, eles faziam torres. Eu acredito que a maior parte é feito com pedras. E depois eles colocavam fogo no barro, entre as pedras, para poder secar e elas não ceder. Mas para trazer essas pedras do lugar que ia ser feita a torre, deve ter um custo. E também alguém que já tinha experiência na área, ele tem que ter capacidade de entrelaçar as pedras. Porque se você botar uma pedra assim, uma em cima da outra, quando tem uma chuva, a tendência é ela rachar e cair. Então tem que ser uma pessoa que tenha a capacidade de entrelaçar, alguém que tenha a capacidade de fazer o betume, né, aquele barro, colocar em volta, queimando, encaixando as peças. Tem pedras que tem que cortar, lapidando ela para encaixar uma na outra, né? O paralelepípedo, por exemplo, tem que bater nele porque eles são pedras de pontuda, né? Aquelas pedras de piscina também acontece isso, tem que ir quebrando e encaixando. Então isso gerava, eu acredito, que um custo, certo? Tem que ter profissionais para trazer as pedras, tem que comprar as pedras, teria que ter um profissional que soubesse fazer, depois tem que fazer o andaime, teria que ter gente para fazer essa movimentação de material. E eu acredito que era feito aquele serviço, talvez arredondado como um poço, ou talvez quadrado, e depois, quando tinha aquela lavoura, que sobrava semente, talvez de trigo, de milho, de outros tipos de semente, ou material que podia ser armazenado, eles eram guardados como silos. E quando chegasse a uma certa altura, era feito talvez alguma coisa que fechasse em cima, sabe? É meio complicado a gente falar sobre isso, porque estamos vivendo um tempo muito adiantado, certo? Mas havia alguma coisa que tampava em cima, porque senão quando chovesse ia entrar água, né? Betumaço, com madeira ou com alguma coisa. E também um sobrepiso, que seria talvez uma torre de vigia. Aí, aquele funcionário que estaria ali poderia acompanhar para ver se não ia haver gente que viesse roubar o material, pessoas que estão invadindo a propriedade, intrusos que estão entrando ali. Então eu acredito que essa torre, ela tem uma função muito grande e era muito usado.
E Jesus, quando ele pregava o evangelho, ele sempre pegava alguma coisa, irmãos, que estivesse perto da realidade deles. Porque ele não tinha uma caneta, ele não tinha um papel, não é como agora que a gente tem internet, irmãos, não tinha eletricidade, não tinha máquina de escrever, não tinha computador. Era um período, é importante que se diga, é um período muito rudimentar. E as pessoas também que se aglomeravam em volta de Jesus, quero dizer para você, não vai pensar que era nata não, né? Costumamos dizer que a nata é as pessoas mais bem da sociedade, né? Aquelas pessoas mais instruídas, a sociedade que tem mais recursos, mais dinheiro. Porque essa turma que estava podendo, eles estavam negociando as suas coisas. Você concorda comigo? Diferente de hoje? Eu acredito que não, né? Estão lá fazendo suas negociatas, seus movimentos, mas era a massa daquelas pessoas que transitavam de um lado para outro, de um país para o outro, aquele povo que trabalhador, aquele povo de classe mais humilde, que poderia ficar à disposição do Senhor naquele momento, né? É que nem acontece nas igrejas hoje no culto à tarde. O culto à tarde, por exemplo, geralmente uma grande parte são mulheres, porque a maior parte dos homens eles estão trabalhando, e as mulheres, às vezes, elas adiantam o serviço de manhã e à tarde vai, né? Nas grandes tardes da bênção que tem por aí. Vão fazer campanha, vão orar, vão fazer o trabalho do Senhor, mas a maior parte são mulheres, porque uma grande parte das igrejas estão fazendo outras atividades naquela hora. E como era durante o dia, então, aquelas multidão que estava de encontro com o Senhor eram pessoas humildes, simples, talvez de uma cultura muito pequena também, que não é como hoje, que você tem papel à vontade, escola, carteira, e as pessoas aprendem a escolaridade, certo? Era um período rudimentar. Então, o conhecimento era um pouco diversificado. Mas o Senhor, pelo seu conhecimento, pela sua sabedoria, ele agregava tudo isso pegando alguma coisa que existia. Ele falou: estão vendo aquela torre ali? Vocês estão vendo aquela torre? Vocês estão vendo as sementes? Estão vendo os pássaros? E a gente não esquece. Quem ouve uma vez, você vai ouvir essa parábola uma vez, você não esquece mais. Então, o que acontece? Ele falou assim: olha, quando um homem ele precisa de uma torre, ele precisa construir uma torre, ele precisa, sabe, chegou um momento, antes dele chegar e falar: vamos fazer uma torre, porque vamos arrumar umas pedras aí, vamos arrumar um trabalhador, porque vamos todo mundo juntar. Não, ele precisa parar, sentar, né? Sentar no sentido assim, não pode ter pressa. Colocar num papel qual o tamanho da torre que ele quer, qual o custo que vai ter, pegar talvez vários orçamentos para ter uma noção de material, quanto o material vai, quanto custaria essa mão de obra. E depois que ele fizer todas essas contas, ele tem que calcular qual o recurso que ele tem. Certo? Eu trabalhei quando eu era mais novo, mais jovem, numa época como empreiteiro, e eu ouvi um rapaz que ele queria fazer uma casa, ele estava muito emocionado, que ele estava noivo, e ele queria impressionar o sogro, impressionar a mulher, tudo, sabe? E o sogro tinha um terreno bem grande na frente da casa dele. E a gente não questionou esse negócio que todo mundo questiona hoje, de fazer casa na casa do outro, porque já era um problema meio resolvido. A mulher dele era psicóloga, e tinha mais gente que tinha na estrutura. Eu falei: não é gente que não sabe o que está fazendo, eles sabem o que estão fazendo. E ele quis fazer uma casa. E na primeira vez que eu peguei e sentei com ele para ele explicar o que ele queria, irmãos, ele queria fazer uma casa com 2 andares e uma piscina em cima, sabe? Mas ele não tinha dinheiro nem para começar a casa, para você ter uma ideia, né? Não tinha noção, estava que nem o homem da torre. Eu falei assim para ele: olha, fazer a piscina em cima da casa é uma coisa muito complicada, porque a piscina, no chão, ela já trinca, sabe? Se você fizer piscina no chão, ela já trinca, dá problema, certo? É complicado, mas lá em cima até dá para fazer, mas é uma coisa que vai envolver muito recurso, mas muito recurso mesmo, porque eu não sabia também se ele tinha algum parente que ia ajudar. Ele falou que o avô dele tinha muitas casas alugadas, um monte de coisa desse tipo assim, sabe? Pensando em uma coisa que está para chegar. E eu peguei e falei: mas não custa, eu vou fazer o orçamento para ele, explicar para ele as etapas, né? E ele começou, sabe? Ele falou: vou começar, depois ele vê o que acontece. Aí ele parou. Depois passou um tempo, ele começou de novo, parou de novo. Né? Depois já não pude continuar mais, porque aí acho que ele demorou tanto para continuar que talvez ele arrumou outras pessoas para fazer mais alguma coisa, né? Mas o que eu quero falar para você é o seguinte, que Jesus, ele sabia disso há 2000 anos atrás. Quando você vai fazer uma coisa, você precisa primeiro fazer as contas se você tem condição de terminar. Porque se você não tiver condição de terminar, as pessoas vão ficar falando, né? Vão ficar falando.
Eu quero dizer para você que tem muitas pessoas, por exemplo, que começam o curso de inglês. Dizem que um curso de inglês para a pessoa aprender a escrever e falar fluentemente demora em torno de dois a 4 anos, né? Dependendo da entrega da pessoa, da capacidade de inteligência da pessoa, entre 2 e 4 anos aí a pessoa escreve fluentemente inglês e fala fluentemente inglês também. Mas a quantidade de gente que começa e não termina, irmãos, é muito grande. Até eu estava ouvindo um pastor famoso falar a esse respeito, que ele falou, eu vou pegar de bravo, vou fazer esse curso de inglês. Eu acho que Deus está me chamando para isso, talvez eu vou precisar sair fora do país e preciso falar fluentemente lá fora. E ele falou que ele, numa turma de 120 pessoas, ele mais 4 chegou até o fim. Os outros ficou para trás, não terminou. Porque realmente, irmãos, começar uma coisa é fácil. Começar uma coisa é fácil. Mas você dar o andamento para aquilo é mais difícil. Hoje nós estamos tendo uma situação muito difícil com as famílias, com a questão do divórcio. Eu vim de uma época, por exemplo, que não tinha divórcio no Brasil. Então começou com aquele negócio do desquite, né, que era uma coisa legalizada, mas o divórcio, quando ele veio para a sociedade, ele já veio com uma condição assim das pessoas se divorciarem e depois se tornar divorciado e assumir divorciado, sabe? Por quê? Quando a pessoa se propõe a se casar, ela tem a certeza que é para ficar o resto da vida, certo? É para ficar o resto da vida. Mas o que acontece? No meio do percurso, eles começam a perceber as diferenças que existem. Eles começam a notar as diferenças que existem. E depois, quando chega nesse ponto das diferenças, tem coisas que as pessoas conseguem administrar. E tem coisas que elas não conseguem administrar. Eu, como servo de Deus que também fala do Evangelho, eu quero dizer para você, o casamento, para as pessoas que são batizadas nas águas, para as pessoas que nasceram de novo, pessoas que entregaram a vida para Jesus, ele não tem abertura. É como uma aliança. Uma aliança, pode ver, ela começa e termina no mesmo lugar, mas não tem ela não abre. Ela não é que nem, por exemplo, a camisa que você botou o botão, abotou, desabotou. Não, ela é uma aliança fechada. Entendeu? Mas para a sociedade lá fora, que, tipo assim, eles têm o casamento só no civil, eles não frequentam nenhuma igreja, não acreditam na Bíblia, então eles casam de novo, porque eles não têm um compromisso, porque o casamento é um compromisso que tem com Deus, né? Um contrato que a pessoa tem com Deus, porque você se prontificou a receber aquela pessoa, vai ter um laço de sangue, um laço de alma com aquela pessoa, você tem compromisso com a pessoa e você tem compromisso com a igreja. Então são 3 compromissos que é difícil você quebrar ele e sair bem. Você vai sair bem arranhado, bem complicado, porque o divorciado no meio dos evangélicos, ele não é uma pessoa que tem o mesmo status de um solteiro e de um casado. Por que falei sobre isso? Porque o casamento também é necessário que a pessoa faça conta, sabe? De com o momento da vida dela. Eu quero falar para vocês uma coisa. A questão do dinheiro não é desculpa da pessoa se separar. Porque tem muito índio, por exemplo, eles moram lá no meio do mato e eles convivem com a mesma pessoa. Existem pessoas que é difícil até de gente entender. Pessoas que vivem no meio dos artistas, que eles são extremamente liberais, são promíscuos. E eles são casados e continuam casados. Por que uma pessoa que está dentro da igreja, por exemplo, certo? Ela casa, fica um tempo e resolve separar. É uma coisa que assim, a gente nota que volta aqui nessa parábola. Tem que fazer a conta. Precisa fazer a conta se você está pronto para um casamento. Tem que fazer a conta se você psicologicamente consegue lidar com uma pessoa que você vai ver todo dia. Você precisa fazer a conta se você vai ter, sabe, a capacidade de gerenciar crises. Porque quando você está sozinho, você tem um poder de decidir tudo, certo? Você é solteira, você é solteiro, sabe? Você tem que resolver com seus pais. Se você chegar para os seus pais e falar assim, olha, vai ser assim, eu vou trazer aí para casa um valor em dinheiro, e o problema depois é comigo. Se eu quero comprar um carro, se eu quero viajar, se eu quero ficar um mês fora, 15 dias fora, se eu quero me envolver num negócio por conta própria, se eu quero trabalhar de empregado, tanto a mulher como o homem, eles são livres. Depois que eles casam, eles têm que aprender a administrar
os projetos da semana, o projeto do mês, o projeto do ano. Então são contas que precisa fazer. E o Senhor Jesus, quando ele estava falando a respeito dessa torre, já trouxe um contexto para vocês terem uma ideia, vocês já estão conseguindo o raciocínio, que as coisas precisam fazer conta primeiro, seja para construir, seja para um relacionamento. Ele está dizendo a respeito do reino de Deus. Quando ele fala a respeito do reino de Deus, ele está dizendo assim: quando você se propõe a fazer parte do reino de Deus, quando você se propõe a se batizar, como no caso João Batista batizou, depois que ele morreu, os discípulos continuaram batizando. Quando você se propõe a entregar sua vida para Deus, quando você se propõe a seguir a Bíblia, quando você se propõe a servir o reino dos céus, você tem que fazer a conta. Você precisa fazer a conta. Por quê? A vida de uma pessoa que está na sociedade, ela é uma. A vida de uma pessoa que é batizada é outra. São totalmente diferentes. São muito diferentes. Eu vou dar um exemplo para vocês na vida dos discípulos. Pedro, por exemplo. Pedro era um pescador. Ele pescava. Quando ele trazia os peixes, uma parte ele pagava de imposto, que era obrigatório, porque Israel estava era uma colônia de Roma praticamente, né? Roma tinha o controle sobre a nação. E outra parte ficava para ele. Ele voltava a pescar, depois outra parte dava para ele. Ele voltava a pescar, outra parte dava por imposto. Era a vida dele, era a rotina dele. Quando ele encontra com Jesus, o Senhor disse para ele assim: Pedro, venha após mim, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Pronto, acabou a vida de pescador, gente. Acabou a rotina do pescador. O que acontece com Pedro a partir daquele dia? E ele mais os outros 11 que seguiram Jesus. Jesus chegava numa cidade, reunia as pessoas, como eu estou falando com vocês agora, contava essas parábolas, ele curava as pessoas também, certo? Ele curou o coxo, curou cego, ressuscitou morto, curou leproso, curou as pessoas que tinham todo tipo de doença, paralíticos. E ele falava sobre as parábolas, e ele falou também do Sermão da Montanha, que são ensinos que ele explicou da vida cotidiana e de profecias, porque ele era um profeta também, de coisas que vão acontecer, de guerras, de peste, rumores de guerra, um monte de coisa ele falava. E os 12 apóstolos iam com Jesus, eles iam preparando o caminho. Se era para orar para as pessoas, ele colocava a mão das pessoas e orava. Se era para organizar a fila para poder ser ungido, ele organizava. Se era para arrumar um lugar para dormir, eles arrumavam. Se era um lugar para comer, eles arrumavam. Se precisava buscar pão para dar alimento para aquela comitiva, eles arrumavam. Porque era uma comitiva de 60, 90 pessoas, mais ou menos. Então, a rotina do Pedro acabou. Ele não é mais aquela pessoa que falava: eu vou ficar um pouco aqui, depois vou voltar a pescar. Não, eu vou lá pescar, depois eu volto. Não, acabou, gente. Ele passou a ser um servo. E Jesus, quando ele diz esse respeito, ele diz assim: olha, aquele que amar a sua vida mais do que a mim, não é digno de mim. Você tem que abrir mão da sua vida. Meu Deus, agora ficou difícil, pastor. Meu pai do céu, porque agora estava tão bom. Eu pensei que era só para receber salvação. Eu pensei que até agora era só para receber cura. Eu pensei que até agora era só para receber bênção. Eu pensei que até agora ia ser maravilha das maravilhas, ia ser só alegria. Mas tem que entregar alguma coisa. Você tem que entregar a sua vida. Você tem que entregar a sua vida. Porque vamos supor, vamos pegar 2 homens. Um deles está com 20 anos. Ele resolve pegar e falar: eu vou ser um cristão. Eu vou batizar nas águas e vou ser uma pessoa que vou servir a Deus. Pronto. Então ele batiza na água. A primeira coisa que acontece com ele, se ele bebia antes, ele tem que parar de beber. Porque se a pessoa se como um cristão, por exemplo, ele bebe, depois ele começa a agredir as pessoas, começa a brigar com as pessoas, fazer conflito com as pessoas. Então você vê que ele tem que abrir mão disso, ele tem que fazer a conta. Não vou beber mais. Vamos supor que o outro, que não batizou, mentiroso, mente o tempo todo. A palavra dele não vale nada. A palavra dele ou dela não vale nada. Nada. Tudo que ela fala é perder tempo, é tudo mentira. Ninguém acredita no que ela fala, ninguém acredita no que ele fala, porque é mentira o tempo todo, sabe?
E Jesus, a respeito disso, ele disse que o diabo, irmãos, é o pai da mentira. Então, se ele não é um cristão, ele vai mentir mesmo. Porque ele não tem, sabe, o nome daquela pessoa que serve a Deus, que vai ser salvo, que pertence ao reino de Deus. Então ele é um mentiroso mesmo. Mente o tempo todo, sabe? Vai vender um carro, sabe? Ele pergunta quanto ele pagou do carro, ele fala que falou um preço, depois ele fala outro. Pergunta onde foi, uma hora ele fala que foi no lugar, depois fala que foi no outro, porque ele é um mentiroso, ele é uma mentirosa. Então, uma pessoa que não paga preço. O cristão, ele sabendo que ele não pode mentir, então ele maneira nas suas atitudes, nas suas ações. Ele fala, bom, se eu vou em tal lugar, se alguém perguntar, eu vou ter que falar que fui naquele lugar. Se alguém perguntar se eu bebi, eu não posso beber porque eu vou falar, não, eu não bebi, porque eu não bebi. Porque senão eu não posso falar, por exemplo, eu bebi, enchi a cara, fiquei bêbado e falei que não bebi. Então a mentira tem que ser descartada do caráter do cristão. Porque a mentira é a primeira porta que existe para perder o caráter. Uma pessoa que mentiu, você sabe, aonde, eu estava vendo esses dias na internet, né? Onde tem, é que nem barata, onde você achar uma, tem 20 escondidas. Aonde você achar uma mentira pequena, você pode saber, tem umas 50 ali para trás. É mentira o tempo todo, é falsidade o tempo todo, é hipocrisia o tempo todo. Então fica esperto. Então tem que pagar preço. O outro que não é cristão, ele se envolve com uma mulher, dali a pouco ele resolve abandonar ela, depois ele engravida ela, vai morar com outra, engravida outra, vai morar com outra, engravida outra. Ele não tem caráter, ele não tem compromisso, porque ele não é cristão. A palavra do cristão, o Senhor disse, é sim, sim, e não, não, que o que passa disso é procedência maligna. Se você falou que vai casar com uma mulher, você vai casar com aquela mulher. Se você falou que você vai assumir o compromisso, você vai assumir o compromisso. Então ele está dizendo que o diabo é o pai da mentira. A pessoa não deve se envolver com outra pessoa para passar tempo. Sabe? Eu vou ficar um tempo, eu vou enganar aquela pessoa. Eu vou fazer aquela pessoa de bobo, eu vou fazer aquela pessoa como se aquela pessoa fosse, sabe, uma pessoa qualquer. Eu vou enganar, vou mentir, sabe? Eu vou tripudiar em cima dela. Então não é assim, sim. Você na frente é uma coisa, por detrás você é outra. Por exemplo, no caso de um cristão, ele tem que ter compromisso com aquilo que está nas escrituras. Então, quando a escritura fala não faça isso, ele tem que fazer a conta falando, bom, então eu não posso fazer isso, não vou fazer. Não posso mentir, eu não posso me embriagar. Se a escritura diz que eu tenho que ter um posicionamento diferente da pessoa que não são crente, eu tenho que ser diferente. Então, é difícil a gente falar aqui para vocês o que pode, o que não pode, porque de pessoa para pessoa, de lugar para lugar e de igreja para igreja, a gente vai ter que encontrar pessoas que vão ter que viver a sua realidade. Mas uma realidade é certa, o seu caráter muda. Você passa a ser uma pessoa confiável. Você passa a ser uma pessoa séria. Você passa a ser uma pessoa responsável. Aí você é perfeito, pastor? Não, perfeito você não vai ser. Porque você não é perfeito. Mesmo que você se batize, seja um cristão. Eu também não sou perfeito, sou cristão há muito tempo. Os apóstolos também não eram perfeitos. Mas eles eram servos. Eles eram obedientes. E eles eram sinceros. Porque a sinceridade conta. Você sabia? Mesmo entre os cristãos daquela época, eu vou dar um exemplo para você o que aconteceu. Houve uma grande ajuntamento de gente, Pedro pregou, 2.000 almas se converteram. 2.000 pessoas, você sabe que não é fácil não, é em torno de, podemos falar o quê, de 10 ônibus, 500 pessoas, pode falar que são 40 ônibus. É muita gente. Só que aconteceu um problema, eles se converteram, mas eram pessoas que estavam em viagem. E as pessoas que não eram cristãos viram que eles estavam numa situação difícil, eles não tinham onde ficar e não tinham o que comer. E os apóstolos ficou numa situação difícil. Então já havia aí o primeiro desafio. Porque alguém podia falar assim, mas Deus não podia mandar um milionário lá bancar tudo isso aí? Deus não podia mandar... Podia sim. Deus podia mandar, sabe? Até os anjos podiam mandar lá. Eu só quero falar uma coisa para você. Aquilo que você precisa fazer, você precisa fazer. Aquilo que você precisa ser, você precisa ser.
Se você for um cristão e você acha que você vai delegar para Deus a sua responsabilidade, capaz que o seu orçamento está baixo. Você não fez a conta direito. Se você achar que você vai deixar de fazer as coisas e Deus vai fazer tudo por você, você não aprendeu. Você tem que ter responsabilidade e compromisso. Então, a primeira coisa que eles deveriam aprender é que eles deveriam romper com o egoísmo. Eles deveriam romper, sabe, com a ganância, com a cobiça, devia romper com aquela indiferença com o outro. Então o rico, ele deveria olhar o próximo com um olhar, sabe, com entrega, com empatia. Aquelas pessoas pobres deveriam ser humildes e falar assim, eu preciso de ajuda. E Deus queria ver como é que o rico ia tratar o pobre, como é que o pobre ia tratar o rico, porque no reino dos céus, irmãos, não existe espaço para esse egoísmo. Não existe espaço para o ódio, não existe espaço para indiferença. E ele falou, vou fazer o primeiro teste para ver se esse povo reage, porque o Espírito Santo já estava entre eles ali. E quando veio essa situação, o que eles fizeram? Os apóstolos falaram, viu gente, o que eu tiver que ajudar, eu ajudo. O que eu puder fazer, eu faço. Aí o que aconteceu? Aquelas pessoas que tinham recurso, falaram, espera um pouquinho, eu tenho condição de ajudar um pouco mais. Eu tenho condição de fazer mais. E outros tiveram a condição até mesmo de vender suas casas. Ele falou, eu vendo minha casa e ajudo. Porque eu não quero ver essas pessoas passando fome, não quero ver essas pessoas me enganando. Não é certo isso daí. Eles entregaram a sua vida para Jesus, se batizaram nas águas. Nós temos que fazer uma somatória. Aqui, hoje em dia, nos dias de hoje, eu quero dizer para vocês que a maior agência de emprego que existe no Brasil chama-se Igreja Evangélica. O que um irmão ajuda o outro a arrumar emprego para outro irmão? Porque o que acontece? A empresa pede alguém, você não tem um irmão da sua igreja lá que é de confiança? Eu tenho um pastor que ele falava que as patroas ligavam direto para eles. Tem alguma crente que está desempregada aí que eu queria uma mulher na minha casa, uma crente. Porque ela tinha certeza que não ia se envolver com o marido dela, que não ia com roupa indecente, não ia com roupa curta, não ia com roupa transparente, não ia lá que nem uma Jezabel se insinuar para cima da família dela, passar vergonha com as visitas. E então ela já pediu uma mulher séria, compromissada. E muitas vezes também moço, né? Aqui mesmo na minha cidade tem um lugar que mexia com planta, o homem da planta ia na igreja e falava pro pastor, viu, eu estou precisando de gente para trabalhar, se tiver algum desempregado, pode mandar aqui para gente, aqui que a gente dá emprego para ele, não precisa nem fazer teste. Então veja o que é. Um irmão ajudar o outro a ter trabalho, a aprender profissão, sabe? Aquela irmã que leva a outra para trabalhar de faxineira junto com ela, ensina, porque às vezes, de repente, ela quer trabalhar, mas não sabe fazer. Pense numa coisa de ajudar, sabe? Tem muitas igrejas que distribuem muita cesta básica, não para como Bolsa Família, para tratar as pessoas, mas para complementar, né? De repente, aquela pessoa falta 10 dias para acabar o mês, em vez dela pedir para o vizinho uma canequinha de açúcar, canequinha de arroz, canequinha de feijão, colher de pó de café. Então, para evitar esse problema, a igreja dá uma cestinha, a pessoa completa o mês, certo? E tem umas que ajudam até um pouco mais, pessoas mais idosas, assim, né? Mas entenda o seguinte, que naquele momento, eles estavam nesse momento, uns vendiam até a casa. E apareceu duas pessoas ali, um casal, que falou, aqui uma coisa, nós vamos vender a nossa casa, vamos fazer um preço aqui para conta rápida, para todo mundo entender. Vamos supor que ele vender essa casa por 100, no valor de 100. A gente vai falar para os apóstolos que vendemos por 50 e nós dá 25 para ele, a gente dá 50, para ele 50 a gente esconde e fica para a gente. Você vê que começou ali a falsidade, a mentira, a hipocrisia, querer se instalar no meio dos cristãos. E quando eles fizeram isso aí, Pedro perguntou, por quanto você vendeu a casa? Ah, eu vendi por 50. Ele falou, viu, o dinheiro da casa era seu. Você não precisava vir mentir para a gente. Podia ficar tudo para você, porque a casa é sua. Mas já que você mentiu, você não mentiu para o homem, você mentiu para Deus. Você vai cair morto, aí caiu morto no chão. Aí veio depois a mulher do homem. Por quanto vocês venderam a casa? Ah, não vendeu por 50. Você combinou com seu marido para mentir. Vocês não mentiram para a gente, vocês mentiram para Deus. Vocês estão fora da realidade do que é o evangelho, do que é o reino dos céus, você vai cair morta também. Então você veja que existe um contraste. Essas coisas da escritura ficou registrado que diz assim, você é uma coisa ou você é outra. Você é uma coisa ou você é outra. De uma fonte não pode ser água salgada e água doce ao mesmo tempo. Mas então, pastor, como é que eu faço? Porque eu sou uma pessoa cheia de defeito, porque eu bebo, eu brigo, eu fumo, eu falo
palavrão, porque eu sou uma pessoa esquisita, porque... Não. Aquilo que for uma fraqueza sua, tanto a igreja como Deus, ele vai entender e vai ajudar você. Porque a Bíblia diz, você sabia? Que a Bíblia diz que como um pai se compadece de um filho, assim o Senhor se compadece de quem? Daqueles que o temem. Como um pai se compadece de um filho, o Senhor se compadece daqueles que o temem. Se você fala, eu quero parar de fumar, a igreja vai orar por você. Haverá alguém que vai colocar a mão na sua cabeça e vai tirar esse peso, essa despesa sua diária, isso que está consumindo o seu pulmão. Se alguém falar assim, olha, pastor, eu bebo desde criança, Deus vai levantar pessoas que vai ajudar você em oração, vai repreender esse espírito de Zé Pilintra, essa ansiedade pelo álcool, vai cancelar a sua vida, isso, e você vai se tornar outra pessoa. Alguém fala assim, pastor, eu mentiroso, eu sou desde que conheço por gente. Você vai sentar e você vai ouvir a palavra de Deus, o seu caráter muda. E você vai perceber que falar a verdade, isso é mais barato do que mentir, porque o mentiroso ele fica com um peso atrás dele, que de repente ninguém mais acredita nele ou acredita nela. Porque uma mentira, ela derruba uma coisa que a pessoa tem, que é o nome dela. Então ela tem que falar a verdade. Vai doer, mas tem que falar. Eu estou aqui falando a verdade, eu podia chegar aqui para vocês e mentir para vocês. Falar, não, vocês vão na igreja, vai ser só alegria. Vocês não vão ter que fazer nada. Deus vai dar um carro 0 quilômetro para cada um. Deus vai dar uma casa para cada um. Deus vai dar uma casa na praia, vai dar uma casa com piscina, apartamento na praia. Deus vai dar uma carreta, vai dar fazenda. Eu estaria mentindo para vocês. Você acha que eu, sabe, o legado que eu tento deixar, eu ia chegar nesse ponto de se tornar uma pessoa falsa, mentirosa? Não, eu estou falando para você que você precisa mudar. Você precisa mudar, você precisa fazer a conta, você precisa cair na realidade. Eu vou fazer uma torre? Não, eu não vou fazer uma torre, eu vou construir uma vida de gente, de um cristão. Eu vou construir uma vida de discípulo, eu vou construir uma vida de servo de Deus. Opa, isso aqui eu não vou entrar. Vamos jogar baralho? Não, eu não vou entrar no jogo do baralho, porque jogatina é jogo de sorte. Um tá tomando, o outro tá levando, e o dinheiro ganho também, o dinheiro de azar. Vamos jogar na loteria para ficar milionário? Não. Se Deus quiser que eu fique rico, ele vai preparar um trabalho, uma renda, uma situação, certo? Eu não vou se envolver com jogatina. Olha, tem uma coisa ali que não precisa fazer, não é certo, é contra a lei, é errado, mas meu, se já começou coisa errada, contra a lei, não faço parte disso. Porque eu sou filho de Deus, eu sou servo do reino, eu não preciso me envolver, me tornar um ladrão, um trambiqueiro, um estelionatário, uma pessoa que vai criar dano para outros lugares. Então é isso que ele estava falando. Você vai construir uma vida, faça a conta. Depois que você fez a conta, no caso do homem da torre, aí o que ele faz? Ele se prepara e vai juntando material. Junta as pedras, junta o profissional e faz a ponte. Eu trabalhei em época que as pessoas iam fazer obra, eles vendiam aqueles carros caros que eles tinham. Ele falou, eu vendi meu carro caro, tem um pouco de dinheiro de reserva que eu tive aqui, tem alguma coisa que eu vou fazer, e vou começar bem humilde, vou pegar com uma picapinha, depois que eu acabar a casa, tiver tudo pronto, a obra, tudo, depois com o tempo eu compro outro carro financiado novamente. Então a pessoa se ajunta, organiza e faz, e você faz a mesma coisa na vida cristã. Fala, espera um pouquinho, o que Jesus está me pedindo não é muito, eu posso. O que a palavra de Deus está me pedindo não é muito, eu vou fazer. O que ele está dizendo, que vai ser para o meu bem, que eu vou ser salvo, que eu vou ser filho do reino, eu posso fazer, eu vou trabalhar para isso, vou investir nisso. Porque eu quero dizer para você, Deus dificilmente ia pedir para você uma coisa que você não pudesse dar. E tudo que ele pedir para você, ele vai devolver para você muitas vezes mais. Porque um homem que é confiável, ele tem mais valor do que um homem que não é confiável. Uma mulher confiável, ela tem muito mais valor do que uma que não é confiável. Uma mulher confiável, quando ela vai se casar, todo mundo fala bem dela, o homem casa. Uma mulher que mente o tempo todo, engana o tempo todo, falsa o tempo todo, quem que vai se envolver com isso daí? Quem que vai fazer um negócio com uma pessoa dessa? Então você vai receber em volta todo o investimento que você tem, mas no fim, se um dia você passar para a eternidade, se um dia Jesus voltar, você vai ter um encontro no reino e você vai ser aceito e recebido, porque ele diz assim, aquele que vier após mim, renuncie a si mesmo e siga-me. E ele diz, aquele que perder sua vida por minha causa vai achar ela.
e no momento que você vai precisar muito da vida eterna, você vai ter. Amém? Nós estamos aqui também, toda sexta-feira, num trabalho que chama Hora Nona, onde nós apresentamos uma palavra, trazemos um texto da Bíblia, trazemos posicionamento forte que alavanca você para o próximo passo, para você quebrar ciclos, situações terríveis, e você possa alcançar o favor e a graça de Deus. Venha comigo, vai ser uma bênção. Eu vou orar para você, para sua família. Deus abençoe a todos, você entendeu? Se prepare, organize a sua vida e construa não uma torre, mas construa a sua vida cristã, e certamente a sua vitória vai ser muito grande. Meu Deus e meu Pai, abençoe cada um dos teus filhos que está conosco. Se houver qualquer coisa entre o Senhor e essa pessoa que está conosco nesse vídeo, o Senhor venha em nome de Jesus interceder, cancelar, que o Senhor venha ser o advogado, o Senhor venha ser aquele que vai visitar, dar força, renovar, abençoar, cura os enfermos, Senhor, abre porta de trabalho, Senhor, dá paz na família, paz no lar, cancela todo tipo de atividade contrária, do alto da cabeça até a planta dos pés, que o favor do Senhor, que a graça do Senhor e a misericórdia do Senhor seja na vida de cada um. Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo.